começar a gravar já. É um presente, né, do Dia dos Pais e que vem do pai para o outro pai, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês é um motivo de grande alegria, realmente eu poder estar compartilhando esse testemunho com vocês, né? Eu já compartilhei um pouquinho com a Vi, já compartilhei um pouquinho com o André, e aí a Vi falou, você precisa contar. Então, eu vou ser breve aqui, tá bom? Não consigo colocar a Virginia para me ajudar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar os participantes para entrar, desativar a sala de Esse que eu espera. ajudo. Não, esse aqui não dá, né? Ou eu ponho você para fazer. Ah, não dá. Não? Para admitir o povo? É. Vou colocar aqui isso. Ah, já desabilitei a sala de espera. Então, acho que Ah, então tá. Então o povo vai entrando. esse aqui é o free, né? Então, vamos Entendi. lá, gente. O que acontece? Primeiro eu quero compartilhar aqui com vocês. Cadê a compartilhar a tela? É meu momento, né, da manhã. Como é que a gente começou aqui, já na devocional, para a gente trazer o versículo. Estão vendo? Sim. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Imagine Amém. cada uma das criações de Deus louvando por sua bondade. E é isso que eu quero fazer nessa manhã, que eu venho fazendo já, né? Não é hoje, não. Reserve um momento para exaltar a Deus com seus louvores. Esse aqui é o aplicativo que eu já abro, eu entro lendo a Bíblia e orando, né? E essa palavra, ela veio hoje, que o Deus da esperança os encha de toda alegria. Opa, tem que parar aqui, isso aqui eu pus no status do WhatsApp. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, e é isso que eu quero fazer aqui, pelo poder do Espírito Santo. O que você precisa confiar a Deus hoje? Entregue todas as suas preocupações, né? E é o que eu venho fazendo da minha vida. Então, essa devocional, ela vem só para confirmar, né, a trajetória. Agradeça a Deus. E aí ele traz uma oração, né? E essa foi também a minha oração. Deus, obrigado por me mostrar o teu amor. Sou grato por teu amor, porque teu amor dura para sempre. Nada pode me separar ou me manter longe de ti. Obrigado por se aproximar de mim neste momento e por tudo que farás a seguir. Em nome de Jesus, amém. E aqui, como é Dia dos Pais, né, ele traz um versículo que para mim foi. Eu estava até tentando ler na Bíblia que a Raquel mandou lá, o aplicativo, mas ainda não deu tempo. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E ele traz um, uma- um, um devocional aqui, né? Eu coloquei lá no meu status e também coloquei o link lá. Mas o que eu quero compartilhar com vocês além disso, peraí, deixa eu dar um pause nesse bichinho aqui, é aqui, ó. Tudo começou porque o grupo VIP do Cris, né? Da mentoria. O que aconteceu, que eu vou contar o testemunho, ele teve um start neste grupo. Eu quero só compartilhar para quem não estava, para poder, né, sentir aqui o calor da emoção. E hoje que eu voltei para assistir a continuidade, e o que o Cris fala depois vem para complementar o que eu quero trazer, que quem estava lá assistiu, né? Ah, eu não sei se eu estou compartilhando com o som. Peraí, que eu acho que vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Já pensou em não consumir café na hora da janta? Ah, mas eu não consigo, Cris. Não, a minha janta tem que ter café. E o que você prefere, dormir bem ou uma xícara de café? Qual é a sua escolha? O que você está fazendo com você, viu? Será que você não consegue abrir mão de uma simples xícara de café por uma noite boa de sono? Qual foi a última vez que vocês dormiram bem? De ontem para hoje eu não dormi bem. Eu confesso que não dormi bem. Você dormiu bem, Yara? Você não dormiu bem? Eu dormi mais de 1 hora da manhã, acordando toda essa galera aqui, ó. Bora, gente, bora. Graças a Deus, eu durmo pouco, durmo bem, mas eles não. Aí é o problema, né? Mas aí, Cíntia, essa... Só um pause, porque o contexto. Esta manhã, era, né, domingo ali, 7 e pouco da manhã, eu estava assistindo a mentoria lá na casa do namorado, tô com o celular ali, né, e gente para lá e gente para cá, e a gente estava saindo para ir vender um carro, né, e aí a história do carro, depois se der o tempo eu venho contar a origem aqui,
E aí, nesse momento, a gente estava com a criançada toda, porque a gente estava indo no AMB vender o carro, né? Porque é um carro de aplicativo que o David tem, e aí ele precisava vender. E, enfim, a gente está tendo outras dificuldades para vender o carro, mas vamos continuar aqui mostrando e depois eu volto no contexto. Assim, ó, uma coisa é dormir bem, outra coisa é você, mesmo dormindo mal, você continuar bem. Por exemplo, eu tô bem agora, mas eu não dormi bem, você entende? Eu não dormi bem. Mas eu acordei muito legal, muito para cima. Agora, é muito diferente quando eu durmo bem, eu acordo virado. Vou correr às 4 da manhã, na maior energia, com um sorriso no rosto, falando com os velhos que eu encontro no meio da rua. Merda. Gente, eu vou ter que desligar. Bateram o carro e a gente tá saindo pra vender o carro. Nossa Senhora. Eu vou desligar. Desculpa, um beijo, tchau. Beijão, Cíntia. Olha isso. São sinais, né? De alguma forma, obrigado pela oração, Vi. De alguma forma, tem alguma coisa para ser mostrada aí que a gente não percebe, né? Geralmente a gente não percebe. Geralmente é assim. Né? O porquê disso, né? Mas vamos seguir, gente. Espero que ela fique bem, que ela se estabilize emocionalmente. Estava ali com os meninos. Os meninos têm que sentir que o pai e mãe, Olha eles são isso. bem estabilizados emocionalmente, porque senão você instala várias crenças. Mesmo diante de uma situação dessa, você tem que mudar o drive, porque é por eles e não pelo bem. Ela estava com os filhos ali agora, e é por eles que a gente tem que se comportar, né? Que a gente tem que ensinar. Então, se acontece uma situação como essa, você tem que mudar o drive na hora, porque seu filho está ali copiando ali, sabe? Como é que meu pai reage diante de uma situação dessa? Como é que minha mãe reage diante de um conflito como esse? Porque da forma como ele reage, é a forma que eu vou reagir também. Entende? Então o filho está modelando você todo o tempo. E aí se eu trago uma situação dessa, eu trago já uma abala emocional, me histerizo e me reclamo e me lamento, eu estou ensinando para meu filho, ó, é assim que você deve se comportar. Bom, agora, né, Cris, obrigada aí pela sua presença também, viu? Compartilhei aqui um pouquinho do texto, do vídeo, né? Eu confesso que eu quero assistir as outras aulas ainda, tenho que assistir, né? E hoje que eu vi o seu comentário do pós, né? Depois que eu desliguei a câmera, enfim. E foi muito oportuno o que você falou, justamente para o dia de hoje, que é Dia dos Pais. Eu quero parabenizar aí você. Mas o que eu quero trazer aqui com o coração muito cheio de alegria é que, assim, realmente teve esse evento, né? E aí, a situação... Estava contando um pouquinho antes para a Virgínia, esse lugar que o carro estava estacionado é em frente à casa do David, né, meu namorado, e a gente estava passando lá, dormindo de sábado para domingo, porque a gente ia de manhã vender o carro. E esse carro já está em motivo, né, em oração, já faz bastante tempo, porque nós vivemos nesse, né, não é de um dia para o outro, não era aquele evento, né, e eu tinha orado já há um tempo atrás, que eu precisava vender esse carro, para Deus abençoar a venda, enfim, porque como meu namorado usou ele para aplicativo, ele ficou com a quilometragem muito rodada, 200 mil quilômetros, o carro é 2016. E a gente estava com uma dificuldade de vender o carro, porque ninguém quer comprar, sabe, o carro, apesar de ser novo, está muito rodado, né? E aquela angústia, aquela coisa, Senhor, abençoa a venda, vamos vender num domingo e vamos no outro, né? E aquela coisa, situação. E aí, eu até orei, falei, Senhor, até mesmo como resposta do meu casamento, a gente tinha essa situação pendente, né? Porque é uma coisa que tem que se resolver, a gente tem que vender para ele poder trabalhar, enfim. E aí, aconteceu isso. Uma noite antes, era às 7 horas da manhã, essa vaga em frente à casa dele é um estabelecimento, uma farmácia. Mas essa vaga, ela é amarela, não sei se vocês lembram da imagem, ela é amarela. E eu cheguei para uns moradores que moram perto ali, até um funcionário, ele é porteiro, e ele para o carro dele na vaga.
E aí eu fui pedir para ele, eu falei, moço, você pode não parar nessa vaga? Ele falou, não, mas a vaga é da farmácia, a farmácia está fechada, pode parar. Eu falei, ó, vou esclarecer para você. Até eu fui um pouco energética da forma que eu falo, né? Que até quando eu acabei de falar com ele, eu falei, senhor, ainda quero falar melhor com as pessoas, porque eu não falo ainda doce como a Virgínia, como o Cristiano, que eu adoro o jeito que eles falam, né? Modelando, eu preciso modelar. E aí eu já fui pedir um favor pro cara, mas eu já, né, ponho essa energia. Ainda mais quando ele falou, não, mas aqui a farmácia, moço, acontece o seguinte, existe 2 casas aqui, e aí a gente não tem vaga, então a gente para aqui, né? Ainda ele falou assim, mas e quando eu paro se não tiver vaga? Aí eu, tipo, aí você procura, né? Tem vaga aqui, enfim, mas aí foi esse o contexto, 7 horas da manhã. Quando foi à noite, ele não parou, ele parou na frente, na vaga da frente, e eu parei o meu carro, e o David parou o dele atrás, né? Então ali cabiam 2 carros, o meu e o dele. Quando foi 7 horas da manhã que a gente foi sair, aconteceu esse episódio, né? Veio um carro, um rapaz, infelizmente, né? Não aconteceu nada com ninguém, mas ele não tinha carta, ele estava alcoolizado, ele bateu e fugiu. Então, conforme ele bateu no carro do David, o carro do David também bateu no meu. Então, os dois ficaram avariados. E aí, esse rapaz, esse porteiro, ele desceu e ele falou assim, moço, eu trabalho aqui de madrugada, então ele deixaria o carro à noite. E ele falou assim, por conta do que você me falou, aqui começa uma parte do testemunho, tá, gente? Porque tem outras coisas antes, mas eu vou daqui para frente. E ele falou assim, se eu não tivesse parado, né? Se ele tivesse sido rebelde e não tivesse parado nesse lugar, era meu carro que estava aqui. Ele falou, eu vi tudo. Eu vi os caras fugindo, tal. Eu falei, e seu carro tem seguro? É um carro velhinho já, né? Não lembro que era um Voyage. Mas era um carro antigo. E ele falou, não, meu carro não tem seguro. Se tivesse batido no meu carro... Isso foi logo depois que eu desliguei o vídeo do Cris e estava ali chorando, mas na verdade eu chorei naquele momento, na hora eu falei assim, Senhor, tudo para a tua glória e vamos lá obedecer, né, o que Deus permitir. E aí já comecei a conversar com ele tranquilamente. E aí ele falou, se não tivesse você falado, tinham sido o meu carro e eu tinha dado perto, porque não tem seguro, não tem nada. Tem seguro seu? Eu falei, tem seguro. E aí foi onde eu comecei a gente começou a, como eu disse, achar confortável, né? Não, tá bom, calma, tem seguro, vai dar tudo certo. Só que aí vem um detalhe super mega importante que a gente não lembrava. O nosso seguro não cobre danos, a não ser perca total. E aí a oração foi: Senhor, está tudo nas tuas mãos, né? O David precisa muito desse dinheiro. A gente não lembrava desse detalhe do seguro, por isso que é muito importante quando for fazer o seguro, né, avaliar essas coisas. Eu acredito que o carro dele não tinha aceitado outras operadoras e essa que aceitou tinha esse detalhe, né? E aí é o recurso que tem, a gente faz. Então, eu confesso que eu não fiquei orando muito assim, uma vez, Senhor, sua vontade, vamos esperar, né? Aguardar a resposta de Deus. Então a gente tinha um viés muito no limiar, ou muita bênção, ou muita provação, eu vou dizer assim, né? Porque o David precisava desse dinheiro, ele precisa desse dinheiro. E enfim, gente, em todo o meu testemunho que eu quero dizer aqui para vocês é para glorificar a Deus, tá? É o que eu falei do jejum. Nós estamos em jejum porque a gente vai levar esse testemunho para a família dele hoje no churrasco do Dia dos Pais. E eu quero que tudo que vocês sintam aqui, que vocês possam estar em oração com a gente, porque na hora que eu vou falar em nome de Jesus, eu vou falar para quem quer viver uma vida dessa, eu vou trazer todo o que está acontecendo na nossa vida, né? O André está acompanhando esse ano e falou assim, Cíntia, sua vida está sendo muito abençoada, para que as pessoas, a família dele, possam glorificar de pé. E é o que o Cris falou. O testemunho que os pais dão, como é que os pais se comportam, é justamente isso. E naquela hora mesmo, né, eu orei a Deus e falei, e agora os próprios filhos vão ver o nosso testemunho, né? Vai ver a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus. Minha filha está acostumada aqui, ela vê os milagres, né? Mas os meninos dele, nem tanto. Então, agora vai começar a ver, né? O milagre na vida do pai, né? Então, e aí a gente está esperando, né? Teve uma série de detalhes ali, o carro ficou parado uma semana e o povo ficou reclamando com a gente. Não, você tem que tirar esse carro, enfim. Veio o cara do guincho para tirar o guincho. Então, foi momentos assim, olha, daqui a pouco eu posso perder tudo, né? O guincho ia levar o carro para o pátio e aí ia ser um auê. E eu cheguei lá, e aí eu falei, David, manda o guincho para cá. Gente, mas vou mandar esse carro para onde? Olha, vai e coloca em algum lugar, tem que tirar. A gente não sabia nem onde colocava o carro, porque o seguro demora. E aí o David falou assim, vamos colocar
Eu falei, procura seus amigos. Sabe aqueles seus amigos lá do futebol, aqueles amigos, todo mundo fala que é amigo, então fala com alguém para ajudar a gente, né? E aí ele falou, tem um rapaz que tem um estacionamento, eu vou pedir para ele, a gente vai guardar lá no estacionamento. Quando o guincho chegou lá, segunda parte, mais outro testemunho, o guincho não conseguiu descer o carro do guincho. E aí ele me ligou e falou assim, o guincho tá indo embora, porque a gente tinha perguntado, né? Esse guincho, esse carro já não pode ficar por posse da seguradora? Não, não pode. Gente, mas Deus escreve, e quando Deus escreve, ele resolve. Não que, olha, em todo momento, não, dessa semana, eu falei assim, será que Deus se preocupa com os detalhes? Sim, Deus se preocupa com os detalhes, né? E aí, quando eu falei lá com o rapaz do guincho, ele falou, não pode, vocês têm que colocar no lugar de vocês. Tá bom. E aí, quando ele chegou lá, ele não conseguiu tirar o carro do guincho. E aí eu falava assim, como assim? Não, o guincho vai para o pátio da seguradora. Aí eu falava, gente, tem coisa acontecendo, né? Mas tá bom, vamos aguardar cada dia o dia. Chegou lá, ficou na seguradora e eu fui levar o meu no agendamento. Um detalhe que eu não contei para a Virgínia. E aí eu fui levar o meu carro, então eu peguei o aplicativo e agendei e levei num lugar aqui perto da minha casa, porque o meu bateu só atrás, né? Foi só aquele plástico embaixo. Quando eu cheguei nesse lugar, as mulheres, gente, abençoada, eu contei para elas, não sei se eu estava conversando com o David, que estava com o guincho, né? Porque agora ele tinha que arrumar um lugar. Porque se o guincho não conseguiu desovar falo desovar, né? Lá no estacionamento, tinha que dar um destino. E a gente não tinha destino. E aí eu estava de manhã lá, levando meu carro, e a moça ouviu a conversa, ela falou assim, mas pode trazer para cá. Esse é que eu te contei, como assim? Pode trazer para cá. Eu falei, ué, mas não tem? Não, traz aqui, porque aqui a gente faz a vistoria da perca total ou não, e aí você pode trazer. Gente, abriu os caminhos assim, aí tá bom, o David foi lá, mandou o carro, perfeito, fez o laudo. Aí quando foi fazer o laudo do meu, a moça me ligou, eu deixei o carro lá o dia inteiro, e aí que eu te falo os detalhes. Ela falou, a vistoria falou assim, você tem que tirar o seu carro de lá, mas não foi feita a vistoria. É que não podia, você não podia ter agendado. O aplicativo não podia ter deixado você agendar nada ainda. É daqui 3 dias. Então, essa situação aconteceu indevidamente. Eu tá lá na oficina, a mulher deixar o carro ir para lá, tipo, resolveu. Quando a gente fala de desobstruir o caminho, como é que eu posso dizer? Sabe? Algo que estava embolado e desembolou, porque muitas vezes a gente ora para Deus, né? Não falo de abrir caminho, mas vocês aí que estão, a Virgínia, o Cris, que está em processos assim, o pessoal ora, né, para Deus abrir, porque fica às vezes um negócio enrolado, né? Uma situação ali embolada, tal, enfim. Isso foi só, eu não poderia ter marcado, o aplicativo deixou eu marcar, não era para ter marcado, enfim, resolveu, o carro ficou lá umas semanas. E aí ontem eu voltei lá, me mandaram mensagem 10 horas da manhã, ontem foi sexta, né? Não, foi sexta, tá? O David me mandou mensagem, falou assim, você tá vendo lá o grupo do carro? Eu falei, não estou. E aí eu fui ver, era 4 horas da tarde, desde as 10 da manhã, a mulher falou assim, olha, o perito foi fazer a vistoria, e aí à tarde ela respondeu que deu perca total no carro, que eu tinha 1 hora para ir lá e tirar as coisas do carro, porque realmente tinha dado. Então, assim, se não tivesse, e em todo momento, eu só esperei para finalizar, né? Não cantar a vantagem antes, porque eu acredito que mesmo que não desse, alguma coisa eu ia aprender, alguma coisa a gente, né? Nossa trajetória com Deus, ela não é só pelas vitórias, só pelas coisas que a gente quer, o resultado, né? Mas eu estava em oração, em obediência a Deus. E aí, quando ela mandou esse laudo, né? Eu agradeci a Deus muito. Falei para o David, falei, se você também, né, agradece, vê que Deus fazendo. E nesse dia, ontem, ele me mandou uma mensagem de manhã. Ele estava num processo de seleção lá na empresa do André. Não é pela empresa do André, mas é em um amigo dele. E aí, de manhã, ele tinha mandado uma mensagem. Ele veio trazer aqui uma sacola de roupa, porque ele tinha sido contratado. Ontem foi o último dia, então segunda-feira ele começa a trabalhar registrado lá na empresa do André, né? Um sócio, amigo dele, mas é igualzinho. Na verdade, ele ia trabalhar com o André, mas aí a vaga veio primeiro.
Então, todas as coisas, elas veio. Ontem foi uma sexta-feira, foi uma enxurrada de bênção, de testemunho, e eu falava assim, glória a Deus por tudo. E aí eu falei assim para ele, eu falei, a gente não vai contar isso ainda para os seus pais, né? O pai dele, agora o pai, Cris, pai, né? Tá, o pai e o avô tá com o coração ainda contrito, né? Por quê? Por causa dessa situação. Porque se o carro não desse perca total, a gente ia ficar com o prejuízo todo, né? E a gente precisa muito disso, porque é a única reserva, teoricamente, que o David tem, né, atualmente. Então, assim, de certa forma, ele conseguiu emprego, mas, né, ele teria essa situação para resolver. Então, gente, sexta-feira foi um motivo muito, assim, de glorificar Deus. Eu falo assim, glorificar de pé, mas em todo momento eu quero dizer, né, que esses bens, foi algo que eu orei também, esses bens, essas coisas, tudo vai ficar aqui, né? Eu tô numa jornada que eu tô me preparando, e eu quero externar isso para as pessoas, né? Que nós estejamos nos preparando para o nosso momento. A gente não sabe qual vai ser o nosso último suspiro e todas essas coisas materiais, elas vão ficar todas aqui. Então, que a nossa alegria, que o nosso espírito, que tudo que a gente está fazendo seja esperando esse momento, né? Inclusive, estava assistindo. Ah, não é do livro, não, da semana. Mas é o rapaz falando assim, eu acho que é do livro, gente, não sei. Agora não sei mais, eu já li tanta coisa. Mas falando assim, o que que a gente vai deixar? Eu acho que é do livro, sim. O que que a gente vai deixar para os outros, para os nossos filhos? Problema, as coisas, quem lê o livro, então deve saber isso mesmo. As coisas amontoadas, as tranqueiras. Então, isso já vem de acordo com o que eu estou querendo buscar, né? Deixar as coisas, nos preparar. A gente não se prepara para a morte. Então, em todo momento, eu quero dizer assim, que Deus seja glorificado. Isso vai ser uma bênção para o meu casamento. A gente está conversando, né, já em viés de quando vai ser, como é que vai ser, mas esse testemunho eu quero trazer hoje, além de trazer para vocês, né, que Deus abençoou aí quem estava com a gente naquele dia lá específico, mas o mais importante de tudo, de trazer para vocês, porque são pessoas que estão com a gente na caminhada, então é para fortalecer mesmo, né, a fé de cada um, mas levar para a família dele, né, porque nem todos são cristãos e já teve muita. Eu já compartilhei com vocês, algumas pessoas estavam lá no grupo, né? Quando o David saiu da casa dos pais dele, agora com 40 anos, né? Ele foi casado e morou lá, só que cada um na sua casa, ele com a ex-mulher embaixo e a mãe em cima, né? Cuidando de todo mundo. Então, a mãe dele é uma pessoa que ela cuida do pai dela, do marido, do David, teoricamente, que é o homem, e dois meninos, que é os meninos do David. Então, ela cuida de um monte, imagina, para eu entrar numa situação dessa como esposa. Então, é o motivo que eu estava orando. E aí eu falava assim, Senhor, eu imaginava, né? Ele precisa sair da casa da mãe, como Deus manda, como um monte de pregação que a gente está assistindo manda, e tomar conta da vida dele com os meninos. Mas não é fácil, porque é um homem com dois meninos, né? E financeiramente falando, ele não teria condições de pagar um aluguel, porque lá ele morava sem pagar o aluguel, enfim. Mas Deus está honrando a cada dia, né? E tá mostrando, e agora eles estão vendo. Então, hoje é um motivo de grande alegria eu chegar lá e contar. Falar assim, gente, eu tirei o menino de vocês daqui, mas olha as bênçãos, conta as bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão, né? Vem dizê-las todas de uma vez, pois verá surpreso quanto Deus já fez. Esse é o versículo, um canto que a gente canta, né? Na hora da escola dominical, que eu amo, que eu adoro. Gente, então eu quero abrir aqui para vocês aí os minutos. Eu nem sei esses um aqui, né? Ele conta 40 minutos, mas agradecer, né? Eu poder compartilhar com vocês essa caminhada e abrir aí quem quiser falar alguma coisa. E é isso. Muito obrigada. Esteja em oração, né? Eu falei para ele, a gente vai contar isso lá. E a gente levantou um jejum realmente para que lá não seja a história material, né? Mas seja, a gente vai contar a bênção do emprego, a bênção do carro, enfim, a bênção, né? E aí para que a família veja que existe uma diferença, né, na nossa vida, porque Deus é conosco. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu nem vi o chat aqui, tá lindo, 21, mas vamos lá, gente. E aí, você não consegue desabrir o microfone? Puxa, peraí, gente, perdão, perdão. Calma aí. O que que eu fiz aqui? Permitir, ative o seu próprio som. Ah!
Uma que louca para falar, Né? E eu né, Jana? apertando, Então, apertando. Ai, que agonia, eu quero falar. aham. Fala, Jana, fala, porque eu já falei um montão com a Cíntia na sexta. Gente, olha só. Essa semana eu tive uma visão, né? Estou fazendo comida e falando com vocês, gente. Eu tive uma visão com você. Eu, eu via você vestida de noiva de branco. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Ai, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, mas eu estava de olho aberto, eu estava visualizando, meu Deus, não sei explicar, não sei explicar. E eu vi você de branco, branco com um arranjo na mão, sabe? Ai, você estava com uma coroa, tipo aqueles raminhos de planta que as pessoas botam na cabeça, bem pequenininhas, plantinhas. E eu via isso, não vi o rosto do seu futuro marido, só vi o seu rosto de tanta felicidade, você sorrindo com um sorriso de orelha a orelha. Eu não sei se esse é o seu desejo, eu não sei se... Eu tô arrepiada aqui, gente. De verdade. Essa semana tive essa visão várias vezes, porque eu conversei com a Cíntia na segunda-feira, né? Eu achava que era coisa da minha cabeça por eu ter conversado com ela na segunda-feira. E agora o Espírito Santo está confirmando, né? Eu nem estava aqui antes, no início, não sei o que foi falado, não sei o que foi dito, mas Deus sabe. E eu queria falar isso para você. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Amém. Cada dia de vergonha, cada dia de humilhação, cada dia de tristeza, dupla honra que o Senhor tem para você e para sua vida. Todos os seus muros serão restaurados, todas as arestas serão aparadas, tudo aquilo que você talvez se ache imperfeita, que você tem um sentimento de culpa, de esse misto de emoção que às vezes te toma e que você não sabe discernir nem explicar, é o Espírito Santo reparando os seus muros emocionais e espirituais para te dar um novo tempo, para te dar algo que nem você tem noção. Amém. Nem olhos, Obrigada, Senhor. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no seu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Tá Amém. bom? Obrigada, Jana. Maravilha. Quando tiver essa visão, ore. Interceda. Amém. Obrigada, Deus Amém. abençoe. Mas eu falei isso para ela na sexta-feira, Jana. Meu Eu Deus. falei isso para ela na sexta-feira. Ela sabe, né, o que a gente conversou na sexta. E também creio, porque quando Deus abre as comportas do céu, ele faz e faz por inteiro, né? Além de ser um Deus de detalhes, ele é Deus por inteiro. Não, falando de detalhes, eu tô me lembrando aqui, né, do episódio lá do Cíntia, né, que estava envolvido, os amados aqui que estão aqui presente, a Priscila e o Cris. Lembra disso? Daqueles detalhes? Gente, eu amo contar testemunhos. Vocês vão lá agora, né? Esse daqui vai para o YouTube também, mas só depois do almoço, porque, né, em primeira mão lá o pessoal, quer dizer, vocês estão sabendo aqui, mas a gente quer contar isso lá para eles, né? Eles não estão sabendo das bênçãos. E aí foi um detalhe, né? O Cris chegou e falou: por que você fala Cici? Aí eu falava: ah, tá bom, né? Gravando. E aí depois a Priscila veio no WhatsApp: olha, eu tenho uma vontade imensa de falar com você, eu não sei nem por quê. Mas, Cíntia, o seu nome é tão lindo. Eu falava: gente, você tá... Eu falei: ô Priscila, me fala uma coisa. Você tava lá no final da Master, que a gente falou sobre isso? Não, não tava. Esses são os detalhes, sabe? Eu estava bem no momento ali, né, de transição lá, de saber como é que eu ia me posicionar e tal. Mas, assim, Deus é esse Deus de detalhes e vocês na caminhada, né, comigo lá e aqui. Enfim, tá dando aqui 6 minutos, então, Ó, e a Grazi disse que quer contar também testemunho, olha isso, um testemunho gera muitos, né? Por isso que eu te falei, abre tua boca, até porque nós tínhamos presenciado, né? Aquele Pois é, momento então, na tua justamente, quando eu vida, contei para a Virgínia, foi sexta, né, Vi? Ela estava foi entrando, estava sexta. dirigindo,
E eu, Virgínia, eu preciso te contar, olha aqui e tal. E contei, ó, e horas e horas. Ela falou assim: você tem que contar pro pessoal. Por quê? Porque estava comigo presencial ali, né? Então, mais do que o líderes do Primícias, mais do que o pessoal da Mastermind, que é uma família que está andando com a gente está em jejum, está em oração, está buscando, vocês estavam comigo no drama, né? Então, eu falei, então, por isso que ainda eu falei, eu vou marcar 6 horas, que era que a gente estava acostumado da mentoria. Nem pedi pro Cris, viu, Cris? Porque eu entendo que aquele grupo é um grupo nosso, e detalhe, né? Acordei hoje 4 e pouco da manhã para orar. E aí, na oração, Deus falou: não procrastina o seu testemunho. A Virgínia falou para você falar, o povo quer reunião, então vai lá e faz o negócio, né? E tal. Então, por isso que foi essa construção. Ai, mas eu tô muito feliz, muito alegre, muito obrigada aí por poder compartilhar. Eu sei que cada um de vocês aí, Nayara, Andréia, tá lutando comigo, né? Dia a dia, a gente tá, né, conversando. Virgínia, o Cris aí ensinando muita coisa pra gente. A Jana, né? Então, ó, hoje aqui, né, Yara, Sandra. E tá um pouquinho mais distante, mas vem, né? Vem, vamos com a gente, porque isso não é só na minha vida, né, gente? Estamos no movimento, a gente tá se buscando, tá se abrindo aqui para Deus, e é mais um testemunho, né? E que a gente tem que contar, porque na igreja, quando eu ia, eu adorava uma dos testemunhos, porque ele fortalece a nossa fé, né? A gente vê como é que Deus trabalha. Mas ainda eu quero dizer, em todo o tempo, se o resultado desse laudo fosse diferente, eu estaria glorificando a Deus da mesma forma, né? Então, seja, né, na saúde, no trabalho, em todo o tempo, eu tenho testemunho do trabalho esse ano, né? Me colocaram numa posição de honra, criaram uma vaga para mim, gente, testemunho não para, né? A Vi sabe, então, eu não posso nem parar para contar, senão eu não paro mais, né? Por isso que eu, não sei, E eu vou colocar aqui a reunião, fala aí, Cris, porque quer ela dizer, vai teu mentor cair. quer falar, ó. Teu mentor Oi? quer falar, ó. O O teu mentor quer mentor quer falar? Bora lá, falar. meu mentor. Você se imagina. Quando eu entrei aqui, me vi, tomei um susto. O que que eu estou fazendo aí? Já senti que ia falar. E eu me lembro que nesse dia, eu fiquei, Fala um pouquinho mais alto, Cris, que eu tô ficando Ele velha. vai acordar a casa toda. Para, que ele vai acordar a casa não, não, toda. vou falar então mais alto. Eu me lembro que Ô, nesse Cris, a gente dia, só não tá te vendo, tá? É isso mesmo? eu Ah, tô aqui não, no não, não. desktop e a câmera não tá aqui, Não, alguém não, é pegou. que às vezes a Tá pessoa bom. acha que, né, que tá. Ok, vai nessa. Aí eu fiz, puta merda, né, como pode? Mas na hora a gente tem esse drive de colocar Deus em primeiro lugar, sempre. E na hora fez, por alguma razão. Acontece por alguma razão. Quer nos ensinar algo, tanto para a Cíntia como para quem está aqui vendo. E aí eu fiz uma oração, era falando e fazendo uma oração mental, né? Para que, para que os filhos, eu me lembro que eu estava imaginando assim, como o filho vai enxergar Cíntia agora, né? Como ela vai olhar para ela, porque a gente é o exemplo dos filhos, né? E nessa hora eu estava emanando minha vibração para que vissem em você uma estabilidade emocional, sabe? Para que enxergassem você nesse lugar e não uma pessoa histérica, não uma pessoa que se envolve, se abala rapidamente com alguma situação. E que bom, Cíntia. É até curioso dizer isso, né? Que bom que isso aconteceu, né? Quando a gente sabe do final, quando a gente sabe do final, fica mais fácil, né? E eu fico muito feliz de a gente estar presenciando tudo isso que está acontecendo também com você. Não estou tão presente assim como o André, que sabe muito mais detalhes, mas eu fico muito feliz por essas bênçãos que você está recebendo. E assim, em relação a detalhes, a distância é apenas um detalhe. Essa semana eu vi também que, cara, a gente precisa se entregar realmente, sabe? A gente precisa confiar apenas. Deus só quer o nosso primeiro passo. Eu não quero nada além disso. E aí eu vim a semana inteira meditando sobre como, é, como a gente escuta Deus, né? Esse lugar das nossas orações, das nossas inquietações, querendo que Ele resolva logo, sendo que tudo já foi resolvido. A gente que atrapalha muitas vezes o processo, né? E aí ele não é a resposta para tudo. Nós é que somos a resposta, sabe? Ele quer que a gente
caminhe, o que que a gente faça, o que que a gente tenha coragem e atitude em alguns momentos, em muitos momentos. Porque a gente tem muito medo, a gente tem muito receio de tudo, em toda situação, né? Então, você teve muita coragem para ter falado para esse cara pedindo a vaga, para que tudo isso acontecesse, né? E aí, você falando de detalhes, eu preciso comentar aqui, já que ela está aqui, Yara está aqui. Ô, Ah, Cris, vai eu cair. vi. Você quer falar na volta? Eu mando de novo, é melhor, não é? Não, 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 rapidinho. É só para Não, tem dizer um que minuto. é só para dizer o quanto a câmera de Yara também estava muito massa na Master de ontem. Não sei se vocês percebem os detalhes, mas na mentoria, daí ela, na mentoria, ela ficava ali, acanhada, cabecinha baixa, até a câmera era um pouco embaçada. E aí ontem, eu sempre fico procurando ali, né? Quem tá com a câmera aberta, e ela tava com um colorido tão legal ontem. E eu preciso mandar mensagem para ela. E acabei esquecendo, mas ela tá aqui hoje. Então, assim, aproveitando tudo